Boa noite para você que está aqui acompanhando a gente nesse nosso episódio da websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Nessa noite, a gente vai trazer o recorte gênero, violência baseada em gênero. E essa noite eu passo o bastão para Débora Tito, que é a procuradora do trabalho, que vai conduzir esse debate essa noite, que a gente fica muito feliz de todos vocês que estão nos acompanhando. Eu vou estar acompanhando pelo chat. E aproveita que está agora começando a live. Não esquece de curtir o nosso canal, de ativar o sininho. Isso é muito importante para a gente poder aumentar o nosso alcance de divulgação. E pega o nosso link e espalha para todo mundo que o tema hoje é importante, o tema é sério, é um aprofundamento desse recorte desses 20 dias que a gente está fazendo. Então, Débora, muito obrigada pela tua presença. O bastão é seu. Meninas, que vocês tenham uma noite linda, um debate muito proveitoso e a gente segue na audiência. É com você, Débora. Obrigadíssima, Grazi. Eu quero primeiro parabenizar pela iniciativa do Projeto Liberdade no Ar, do Ministério Público do Trabalho, a Asbrad, por trazer esse formato tão inédito e com um tema tão instigante que muita gente pensa que é lenda urbana, e a gente está aqui tratando de 20 questões importantíssimas com autoridades no assunto. Então, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Eu sou procuradora do trabalho em Pernambuco e eu faço parte do GT Nacional do Ministério Público do Trabalho, que trata do enfrentamento de tráfico de pessoas. Então, é muito desafiante para a gente também que está dentro do tema. Imagina para quem está fora da bolha. Então, eu quero parabenizar a iniciativa, parabenizar a audiência e que a gente consiga multiplicar tudo que a gente está conversando aqui. Porque vamos conversar com feras que vão realmente tirar os mitos e esclarecer uma série de coisas. E não é à toa que o tema hoje é gênero. Estamos aqui com mulheres poderosíssimas. Eu vou passar a palavra para que cada uma se apresente e para que a gente comece esse debate tão importante do tema violência baseada em gênero. Como superar a culpabilização das vítimas e a invisibilidade nas políticas migratórias e antitráfico. Então, de pronto, eu vou passar a palavra para a Natália. Ela vai se apresentar. Ela quer dar um Repórter Brasil. E já perguntando, Natália, a ONG Repórter Brasil, com esse histórico de luta contra o trabalho escravo, né, aquela que vai lá atrás das cadeias produtivas, eu sou realmente uma fã de carteirinha. Então, eu queria que você se apresentasse e já dissesse para a gente, com base nos dados dos resgatados de trabalho escravo, como é que fica esse recorte dos homens e das mulheres? Eu sei que das mulheres o número é muito reduzido. Eu queria que você traduzisse isso para a gente e explicasse como é que isso impacta nas políticas públicas relacionadas a gênero, já que hoje a gente está falando de gênero. Trabalho escravo, o Brasil é um bom aluno, né? Embora a gente tenha perdendo muito, a gente é considerado um bom aluno porque tem o seguro-desemprego, porque tem o grupo móvel. Mas e com relação às mulheres? Como é que fica essa questão de gênero nesse nosso enfrentamento ao trabalho escravo também, com recorte em tráfico de pessoas também? Muito boa noite, Natália. Se apresenta, explica para a gente aí essas estatísticas e esse trabalho lindo da ONG Repórter Brasil. Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Beth, Soledad. Boa noite aí o pessoal que está assistindo. Antes de responder as perguntas da Débora, eu queria agradecer a Asbrad e o MPT pelo convite, né? Fico muito honrada de tratar desse tema, como a Débora mesmo mencionou, com gente que super entende de tudo isso. E queria parabenizar a iniciativa, né? Acho que falar sobre gênero é sempre muito necessário, né? É um tema muito invisibilizado em várias frentes, e isso traz problemas sérios para a gente. E a questão da política pública não fica de fora, né? Então, eu queria só trazer alguns dados, só para a gente começar a refletir sobre o que a gente tem sobre mulheres e trabalho escravo, por exemplo. E daí a gente pode fazer as decorrências com as outras questões que a Beth e a Soledad vão trazer também. Por exemplo, vítimas de trabalho, de tráfico de pessoas para fins laborais, ou seja, trabalho escravo. 95% dessas vítimas, desde o recorte, quando a gente começou a sistematizar os dados, lá em 95, a gente tem 95% de homens resgatados e 5% de mulheres. Bom, a gente olha para esse número, a gente fala, bom, a grande maioria são homens, né? Então, a gente tende a olhar e a pensar a política pública para esse público. Porque, geralmente, a política pública ela faz isso. Ela otimiza os recursos dela para alcançar o maior número de beneficiários. E, nesse caso,
a minoria acaba sendo, de alguma forma, excluída ou invisibilizada. No caso do trabalho escravo, a questão eu considero ainda pior, porque a gente nem toca no assunto dessas 5% de mulheres que são resgatadas. Quem são elas? Em que situações elas estavam? Por que são 5% só de mulheres, sendo que todas as pesquisas, todos os trabalhos que analisam a situação de mercado de trabalho apontam que mulheres, assim como negros, jovens, são os grupos que mais sofrem com situações de crise, né, com desemprego, né? Então, são públicos muito vulneráveis no mercado de trabalho. E por que no trabalho escravo a gente só teria esses 5% de mulheres? O que muda nesse caso? Quando a gente olha e a gente vai conversar com procuradores do trabalho, com auditores fiscais do trabalho, com defensores públicos, a gente começa a perceber que tem uma subnotificação muito, muito expressiva nesses dados, por vários motivos. O primeiro deles, em muitas situações, não há reconhecimento da vítima por parte da autoridade. Então, quantas vezes não houve resgate de mulheres nas frentes de trabalho, juntamente com homens, e ela não foi reconhecida como trabalhadora e não foi lhe dado os direitos trabalhistas que lhe eram devidos. Por quê? Porque ela era a mulher do trabalhador e ela só cozinhava. Então, esse tipo de coisa acontece. A gente fala muito em racismo institucional, mas existe também um sexismo institucional sobre o qual a gente precisa falar também. Então, muitas vezes, as autoridades, elas próprias não estão enxergando o que está acontecendo em relação à questão de gênero, né, nesse recorte para trabalho escravo. Quando a gente olha para essas mulheres, elas são mulheres de baixa renda, com baixa escolaridade, a maior parte é negra ou parda, são mulheres que acumulam aí uma série de vulnerabilidades. E aqui no Brasil, infelizmente, ser mulher significa ser vulnerável também, infelizmente. Então, são vulnerabilidades que se sobrepõem e que a política pública não consegue dar conta, porque ela não olha com esse recorte. E daí um dado interessante. A gente pegou esse dado lá na Repórter Brasil, de 95 versus 5% de homens e mulheres, e desagregou por estado. E a gente percebeu que, em alguns lugares, essa proporção não se mantém. E aí eu queria me dedicar um pouco falando sobre São Paulo. Em São Paulo, a gente tem mais de 18% de mulheres resgatadas e o restante é homem. Então já sobe essa porcentagem. Isso eu estou falando do estado. Quando a gente fala de município, a porcentagem de homens para mulheres é de 70% e 30%. Então, assim, se a gente não tem uma política de gênero para trabalho escravo, a gente está desconsiderando especificidades de vítimas, de 30% das vítimas resgatadas aqui no município. E aí a gente pergunta, mas por que São Paulo você tem essa proporção distinta? E aí, vou deixar depois para Soledad, que é a questão da imigração. Muitos casos de trabalho escravo aqui no município são referentes à costura, ao setor têxtil, onde muitas mulheres imigrantes são empregadas. Muitas delas elas estão fora do Brasil, são provenientes de fora do país, e aí elas são registradas como sendo oriundas de São Paulo. Então, é por isso que se explica um pouco essa mudança aí de proporção. Então, tem aí uma considerável população de resgatadas de mulheres para as quais não há uma política específica de gênero. Não há política pública de resgate, de combate ao trabalho escravo com especificidade de gênero. E isso precisa ser falado, né? Então, a gente precisa considerar isso. A gente já tem aí algumas décadas, né, de desenvolvimento da política pública e a gente chegou aí no momento de maturar, de amadurecer aquilo que a gente já tem, né? E a gente precisa trazer isso para as instituições, esse olhar, seja pela sociedade civil, mas também para os órgãos que fazem parte desse combate. E aí eu só queria, para fechar a fala, eu queria só destacar onde essas mulheres elas estavam trabalhando. Elas estavam trabalhando principalmente na frente de trabalho agrícola, tanto fazendo trabalho pesado, como corte de cana, desmatamento, mas também e principalmente na cozinha, cozinhando para os homens que estão lá na frente. Costura, como eu mencionei, que é o caso aqui de São Paulo, trabalho doméstico, que é um trabalho muito invisível e muito difícil de ser combatido em caso de trabalho escravo, e profissionais do sexo.
né? Que aí já tem todo um estereótipo, todo um preconceito, que piora ainda toda essa questão da vulnerabilidade e da invisibilidade de gênero para trabalho escravo. É isso, por hora. Perfeito, Natália. Inclusive, você falando aí, e eu me recordo que esse ano, um dos últimos grupos móveis que houve antes da pandemia, eu era procuradora e a gente resgatou, numa obra pública de Olinda, 12 pessoas e 2 eram cozinheiras e o empregador não queria admitir que eram empregadas e a gente colocou que eram empregadas sim, ganharam as verbas rescisórias sim, e é justamente reflexo dessa política. Nesse mesmo grupo móvel, deu esse resgate numa obra pública em Olinda, nas vésperas do carnaval, e a gente foi num engenho de cana-de-açúcar que não deu resgate, mas deu um auto de infração por discriminação da mulher, porque entrevistando as trabalhadoras agrícolas, na mesma função, a mulher ganhava menos. O auto de infração da auditora é a coisa mais linda, porque ela coloca assim, a discriminação em relação ao trabalho da mulher assim, escancarado, e é muito raro a gente ter um auto de infração tão bem fundamentado, e a gente descortinou exatamente essa discriminação, que prova exatamente o que você está falando, que não tem política pública relacionada ao gênero. Inclusive, quando você falou aqui de sexismo estrutural, Grazi, pessoal das Brade, vamos já colocar outro tema que a gente falou ontem de racismo estrutural aqui na websérie, e você falou desse sexismo estrutural, todos nós aqui somos mulheres, sentimos na pele, e eu vi esse ano essas 2 situações que você comentou, tanto da resgatada, que não queriam dizer que ela era realmente empregada, e da discriminação salarial da empregada na atividade agrícola. Então, parabéns, excelente. Vou passar, antes de passar a palavra para a nossa próxima palestrante, né, para a nossa próxima participante, eu quero dizer que estamos ao vivo, que também será feita uma transmissão pela Rádio Cultura de Curitiba, na AM 930, tanto para Curitiba quanto para 30 municípios do estado, que a gente também está ao vivo pelo Facebook. Agradecer a presença do Exército de Salvação de São Paulo, da Caritas de Santa Catarina, de Leigo Salvatoriano, Paróquia Divino, Salvador Piedade, Rio de Janeiro, Barrancas do Velho Chico, desculpa, minha gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, que eu estou aqui na fila, viu? Coletivos da Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo, presentes também a Coetrai do Pará, Araçatuba, São Paulo, o Núcleo de Enfrentamento de Pernambuco, oi, presente, se for Jeane, um beijo. Rede Um Grito pela Vida, CRB, Salvador, Bahia, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas também do Ceará. Agradecer toda a nossa audiência, dizer da importância de vocês estarem aqui e de que a gente dê visibilidade a essas questões. E eu quero passar a palavra agora para a nossa aniversariante do dia, Soledad, que ela vai se apresentar, e eu já quero que todo mundo mande boas energias, porque ela está aqui comemorando seu aniversário com a gente, dividindo o conhecimento e a experiência dela. Então, Soledad, vou te dar a palavra para que você se apresente e para que você fale, na sua condição de imigrante, como é que você vê tanto essa questão da violência de gênero, como é que está o enfrentamento em relação especificamente aos migrantes e o que você quiser realmente pontuar aqui para a gente, e parabéns. Obrigada, querida. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Graciela, agradecer a Asbrad, essa iniciativa maravilhosa, é um desafio que vale a pena postar e está sendo todo um êxito. Parabéns à comissão organizadora. Bom, em relação a quem que é Soledad, não é? Soledad Requena. Eu sou peruana, eu sou imigrante, eu sou feminista e eu sou uma incansável lutadora pelos direitos das mulheres, especialmente mulheres imigrantes e refugiadas que moram aqui especificamente em São Paulo. Então, quando a gente vai abordar a questão do gênero na migração, a gente se depara com uma situação real. Recentemente, uns 5 anos para aqui, ou talvez um pouquinho mais, se começa a visibilizar a presença bastante importante da presença das mulheres imigrantes e refugiadas da América Latina, da África, da Síria. Então, de pronto, São Paulo começa a ver
não só homens imigrantes, sino começa a ver e a sentir e a visualizar nos diversos espaços da sociedade a presença das mulheres. E aí tem uma questão da invisibilidade das mulheres no mundo da migração. E aí eu vou explicar em que sentido é a invisibilidade. Em primeiro lugar, a maior fonte de trabalho delas é as oficinas de costura ou trabalho doméstico. Essas são as duas grandes atividades, além de elas trabalhar em condições, geralmente em condição análoga de escravo, e também algumas delas vítimas de tráfico. Então, é um assunto bastante profundo, bastante complexo também, porque envolve várias questões. Então, nessa lógica, a gente vai se deparar com uma questão que a gente percebe, a questão da discriminação. Se falou ontem, estive atenta, escutando, mas aí temos um corte bem forte em relação ao nível de vulnerabilidade das mulheres imigrantes, na sua maioria. Estamos falando da feminização da migração e dessa migração altamente vulnerável, que está em São Paulo, que contribuem na economia, sem embargo, ela ainda é invisível. Então, nessa condição de trabalho, ela tem que compartilhar o trabalho doméstico, que neste contexto de pandemia se quadriplicou. Nós fizemos um diagnóstico recentemente, em promédio, antes da pandemia, juntando o trabalho doméstico, que não é valorizado, lamentavelmente, e que tem uma grande contribuição para a economia do país, e o trabalho nas oficinas de costura em situação de informalidade. Então, acontecia que o promédio de trabalho era um promédio de 12 a 14 horas. E neste contexto de pandemia, se aumentou o nível de trabalho. Engraçado, vocês podem falar, mas Soledad, o trabalho diminuiu, porque na pandemia muitos deixaram de dar o serviço de costura, mas de qualquer maneira, há uma essência muito grande nas mulheres imigrantes, porque a luta pela sobrevivência. Então, elas, de qualquer maneira, estão vendo formas, estratégias coletivas entre as vizinhas, porque geralmente elas moram na periferia de São Paulo, e esse é nosso foco de trabalho, porque o aluguel ficou caro, então elas vão para a periferia. Então, e elas conseguem se articular com pessoas da sua própria nacionalidade, a maioria peruanas, bolivianas, paraguaias, e elas conseguem se articular. E é nessa lógica de trabalho coletivo, elas compartilham muitas coisas. Então, vem o trabalho comunitário que também descarga sobre elas. Então, nós temos várias situações, mas voltando à questão da discriminação que elas sofrem, é porque a maioria tem origem indígena. Então, há uma discriminação por o fato de elas serem, digamos, características fisiológicas de indígena ou negra. Muitas mulheres, digamos, refugiadas, são, na sua maioria, da África. Então, há uma discriminação muito forte em relação a isso. Então, imagina nesse contexto de pandemia, imagina nesse contexto de quádruple jornada de trabalho, ainda você tem que conviver com o seu agressor, ainda você tem que viver com aquela pessoa que supostamente poderia ser teu suporte, teu apoio, teu parceiro, não é? Para enfrentar tudo. Porém, nós estamos extremamente preocupadas da situação da violência doméstica na qual estão sendo vítimas as mulheres em geral no Brasil. Aumentou em 46%. Dados vão sair nesses dias, os dados recentes. Então, o aumento da violência contra a mulher em condições de isolamento, e quando ela volta, são muito preocupantes. Agora, uma preocupação nesse contexto da migração feminina é a questão da invisibilidade.
A gente esteve procurando informação porque a preocupação porque a gente trabalha com redes, nós construímos ao longo dos 5 anos redes de liderança de mulheres imigrantes, aproximadamente em 13 bairros da periferia de São Paulo. Então, nós temos comunicação delas em relação à violência. Então, elas querem acessar digamos, aos serviços de proteção para o tema da violência. Então, aí se depara com a questão do idioma, porque na hora que elas comentam, ligamos ao 180, nem sempre prestam atenção que a gente tem um sotaque. Então, a gente não tem esse fluxo, e quando tem, digamos, a resposta não é imediata. Quer dizer, os sistemas de proteção para a violência, se para as brasileiras, mulheres brasileiras, é uma situação difícil, imagina para a mulher imigrante. Imagina, ela tem que trabalhar dupla, tripla, quádrupla jornada com um estresse extremamente preocupante, porque vem as questões de doença, saúde mental e tudo mais. Então, é importante entender essa presença física, essa presença em termos de contribuição econômica ao país. Lamentavelmente, essa situação de informalidade, há uma série de questões complexas. Então, esse corpo feminino, esse corpo que teve que mudar de território, da sua origem, por diversas razões. E nesse momento, as razões são várias, mas sendo esse corpo feminino que transita, ele como que continua o vínculo de dominação de alguém. E essa dominação patriarcal, essa dominação vem desde que nasce. Quem que controla o corpo dessa mulher que hoje está em São Paulo? Primeiro foi a família, os pais, logo veio o companheiro, logo veio o Estado. E aqui, quando ela está em este território, ela é uma cidadã de direito. E aí que vem um problema muito sério quando os serviços, em geral, os serviços, eles não conseguem, acho que é uma questão que ainda temos que aprender. O imigrante é um sujeito de direitos, a mulher imigrante é uma sujeita de direitos. Ela tem direito e, como tal, ela tem que ser colocada. Então, quando nós deparamos em uma situação digamos, de condição análoga, de trabalho análogo, a gente sente uma enorme preocupação, porque o entorno cultural e familiar é muito forte, há muito vínculo familiar, há muito vínculo da comunidade imigrante. Então, a gente vê isso com enorme preocupação. E o machismo, se no Brasil o machismo é terrível, eu vejo, porque eu sou peruana, nós temos muito a ver a cultura latino-americana em geral, vocês são daqui, latino-americanos, o machismo, o patriarcado, digamos, esse corpo feminino está sujeito, vulnerável. Não deveria ser assim. Supostamente a gente avançou para não acontecer isso, mas continua. E o feminicídio, neste tempo de pandemia, está só crescendo. Outra questão, a invisibilidade em dados. Nós não temos dados, informações, por exemplo, quantas mulheres foram atendidas em 180, por exemplo. Quantas mulheres imigrantes. Nós temos a informação geral, mas quando a gente quer saber o desagregado, quantas são essas mulheres? Porque muitas delas elas nem acessam a esse serviço. Então, fica uma situação extremamente complexa. Sin embargo, há uma questão importante que a gente tem que relevar: a potência e a força e a garra e a criatividade que tem as mulheres imigrantes, que tem as mulheres refugiadas. Há um potencial riquíssimo, há uma capacidade de resiliência, de sobrevivência ante tanta, digamos, violência. Então, quando a gente vê a violência de gênero no contexto da migração, a gente sente com muita tristeza como o efeito do governante do Brasil é o pior exemplo de violência, onde ele faz a apologia à violência.
Então, quando a gente conversa com os imigrantes, fala, não, mas aqui não passa nada. Então, se o próprio mandatário, a própria autoridade do país exerce essa violência. Então, aí é como que há sutileza, mas que, ao final, acaba transcendendo e reforçando e naturalizando a violência. Tá? Eu acho que eu estou me passando. Vocês me falam? Vocês Tá me... ótimo, Soledad. Tá ótimo, no tempinho certo. E o que você falou em relação à invisibilidade casa perfeitamente com a fala de Natália anterior, porque isso gera uma subnotificação, gera, e eu aprendi hoje já o sexismo estrutural, e você falou aqui da feminilização da migração. A gente já fala da feminilização da pobreza. É como se eu estivesse escutando a professora Fátima Lucena, que é uma grande guerreira aqui da UFPE, da Universidade de Pernambuco, e ela fala com muita propriedade dessa feminilização da pobreza, e você vem agora para a gente e traz essa feminilização da migração. O quanto essa mulher migrante ainda agrega mais essa perversidade, que é a questão do ser indígena, que é a questão do ser migrante nesse contexto. Então, e ainda mais com esse governo, se a gente fala de necessidade de política pública e a gente está num governo totalmente adverso, isso só piora. Então, realmente, é uma fala que nos causa até angústia, né? Lógico que o tema é angustiante, mas eu acho que a sua fala, como uma mulher que ainda traz mais uma perversidade, para todas as perversidades que o corpo feminino já sofre em vários momentos, a gente fica ainda mais angustiada e ainda mais querendo sair daqui de forma proativa, né? Perfeito, muito bom. O contexto, inclusive, é perfeito para a gente passar a palavra agora para a nossa próxima palestrante da noite, que é Beth, que é uma pessoa que atua diretamente no atendimento às vítimas. E por isso, ao mesmo tempo que eu peço para ela se apresentar e dizer de onde ela é, eu peço também que Beth fale como é esse atendimento direto às vítimas, que são exatamente o público de violência de gênero. Como é que vocês têm tratado esse público feminino, esse público que sofre essa violência no contexto do tráfico de pessoas? E desde logo passa a palavra a Beth. Beth, é com você. Ah, não, calma, gente. Desculpa, viu que é a minha primeira live. Deixa eu fazer os agradecimentos. Calma, Beth, vou te passar a palavra. Quero pedir para todo mundo curtir a página no Facebook também. É importante que seja dada essa audiência e que seja documentado para que a gente rapidinho, porque quanto mais inscritos, mais recursos a gente tem para poder movimentar os eventos online. Então, por exemplo, se a gente tem menos de 1.000 seguidores, não tem como ter certos recursos, então é importante, o tema é importante. Então, curtir não é só para agradar a gente, não, é porque realmente mobiliza um tema caríssimo e que realmente a gente precisa ter esse alcance. Então, peço que todo mundo curta a página do YouTube e que, se puder, assinar o sininho também. Porque minha gente, todo mundo sabe que tudo é online, né? Se você der um espirro no celular, vai aparecer uma propaganda de antialérgico. Então, vamos lá, vamos ajudar a gente a colocar a pauta do bem aí para frente. Curtam a página. Quero fazer o registro da rede Um Grito pela Vida, que está aqui, e a gente quer fazer um agradecimento especial à irmã Rosita, queridíssima, está acompanhando os episódios desde o início, está ajudando a divulgar. Então, irmã Rosita, muito obrigada. Lembrando que a gente está também online no Facebook, está ao vivo, está na Rádio de Curitiba. E agora sim, eu passo a palavra a Beth. Beth, querida, é com você. Primeiro, boa noite a todas as pessoas, e aí todas as pessoas tentando desconstruir essa história binária de todos e todas, homens, mulheres, masculino e feminino. Eu quero agradecer a Grazi, né, meus agradecimentos à Grazi no sentido da gente pensar junto, é uma companheira, eu tenho maior admiração, a Asbrad, na pessoa da Dalila também, que é culpada dessa história de estar hoje Beth Fernandes envolvida, hoje muitos anos envolvida nesse tema. Eu queria cumprimentar todas as autoridades e as minhas companheiras que estão comigo falando, mas eu quero, a princípio, em nome da Soledade, dar os parabéns, porque no dia do aniversário ela tá, gente, é um presente para nós, né? E a gente fica devendo outros presentes, mas é um presente para nós. Bem, as anteriores já fizeram uma grande transformação no sentido de a gente começar a pensar violência de gênero. Mas eu queria pautar porque eu sou Beth Fernandes, na verdade meu nome é Roberta Fernandes, sou conhecida como Beth Fernandes,
da Astral. A Astral é uma associação de travesti e foi uma das pioneiras a traçar o assunto na discussão sobre o tema de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Né? E também falar a questão da violência de gênero, mas eu quero aumentar um pouco a discussão no sentido de falar um pouco sobre pressão, porque eu sou psicóloga, sou pós-graduada em psicologia clínica e saúde mental. Eu estou dentro do Conselho Estadual da Mulher desde 2004, sou a presidente do Conselho Municipal da Mulher de Goiânia, mas eu quero falar desse lugar que eu tenho como mulher trans cirurgiada. E aí, muitas pessoas amigas falam, mas por qual motivo você fala desse lugar? No sentido de falar de cirurgiadas, né? Porque é uma questão de desejo, foi uma providência do desejo meu que quis fazer a cirurgia. Mas a gente tem um peso. E carregar, todo mundo sabe como é carregar uma genitália no sentido que é oprimida, que é o sentido de usada e dá uma vulnerabilidade muito maior. Quando eu comecei a discutir sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas, eu comecei a discutir sobre migrações e as migrações sexuais. E é dentro de uma população, não só especificamente da população trans, uma população que flui dentro do território nacional, sai de um determinado extremo para outro, dentro de sua condição de sexualidade ou dentro da sua vulnerabilidade de migração sexual. Mas eu comecei a discutir também dessas mulheres que estão dentro desse processo das migrações sexuais. E aí, muitas vezes, fui questionada, que mulheres essas? Né? Quais são essas mulheres cis, que não as mulheres trans, que migram por sua sexualidade? E aí, a partir daí, discutir sobre a questão da relação da sexualidade e das condições de mulheres. Uma vez pensando nisso, porque nós temos mulheres na rua, nós temos mulheres que são mulheres prostitutas, nós temos mulheres que foram expulsas de suas comunidades por N motivos, hoje até politicamente falando, né? Mas tinha até um êxodo dentro de uma situação lendária, que é a questão da viúva. Né? Eu conheço mulheres, e traçando esse caminho das migrações sexuais, por mulheres que saíram depois do óbito de seus companheiros, saíram de suas comunidades por causa do acesso e o tanto que foi o pejorativo de ser uma mulher viúva dentro de determinadas comunidades. Ou dentro de outras condições, essas mulheres também, por uma questão de, vamos dizer assim, dentro da sua relação cultural, por isso eu quero falar de opressão, de sexualidade e a relação cultural do nosso país. Como mulheres saíram de determinadas situações, onde, por exemplo, que ela tinha uma vida sexualmente ativa, liberta, e que foi acabando sendo expulsa das comunidades do seio familiar por ter essa vida. Então, as pessoas migram, elas migram por N motivos, elas podem migrar para conhecer outros países, elas podem migrar por emprego, já foi falado pela Soledade, a questão de empregabilidade, elas podem migrar por N motivos, por questões racialistas, né? Mas elas migram também por sua sexualidade. E aí, dentro dessas questões da sexualidade, ela tem uma opressão de gênero. Né? Eu poderia traçar o caminho da nossa história, uma construção histórica que o país tem, né? Mas eu vou começar a pautar sobre a condição de nossas mulheres ser vistas como corpo, e esse corpo como objeto a ser visto do outro, dentro dessa que já foi falado de uma sociedade heteronormativa, machista e sexista, né? Onde ela traça todo um caminho, onde que corpo é esse ser. Isso estou falando de mulheres cis. A partir do momento que eu começar, então, a pontuar essas mulheres trans, na qual eu também falo de quem sou eu, né? Aí traz uma outra pauta da opressão de gênero contra essas mulheres. E ligada a isso, as migrações sexuais e o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Porque essas pessoas trazem essa vulnerabilidade tão grande no sentido de ser vítimas do tráfico, né? Já foi falado anteriormente pelas colegas como a condição de ser pardas, negras, mas vamos pensar sobre a condição do corpo, porque eu quero traçar esse caminho da mulher cis, a relação do corpo, a não propriedade do corpo pertencial a um poder machista, heterossexista, e aí até chegar à questão da transexualidade, o não pertencimento do corpo e a sua transformação, que é a identidade de gênero. E aí falar de gênero tem a opressão de gênero. A gente tem que traçar esse caminho das relações de gênero. Né? E no tráfico de pessoas não é diferente. Quando aí eu quero, em cima da pergunta que foi feita, quando essas mulheres chegam a mim,
no sentido de busca. Hoje a Astral tem o Casulo, que é um projeto que foi pensado uma casa de passagem, a princípio para mulheres trans, né, vítimas da exploração sexual e tráfico de pessoas. Hoje a gente está discutindo sobre a questão do abandono, sobre essas mulheres que são traçadas desse caminho das migrações sexuais e outras relações de atendimento a essa população. Bem porque já foi falado que nós estamos vivendo politicamente contra a questão do conservadorismo e a relação da opressão em ser mulher dentro dessa sociedade. Tá. E aí, quando a gente atende, que é uma coisa que muitas vezes eu brinco com a minha colega da Leila, que ela fala da relação da qualidade de escuta, eu falo do poder da escuta, né? Como escutá-las. Né? E quando essas vítimas chegam para serem atendidas de alguma certa forma, elas vêm com uma situação de culpabilizar-se sobre o seu corpo. Então, a culpa é minha. Né? E aí eu posso traçar N caminhos teóricos para a gente falar aqui sobre várias condições de comportamento que essas pessoas trazem, inclusive as pessoas trans sobre a síndrome de Estocolmo e outras questões que a gente pode discutir sobre determinadas condições de comportamento psicológico dessa população, mas eu quero pensar com vocês e trazer a reflexão para quem está nos assistindo agora, né, numa terça-feira à noite, qual é a culpabilidade que essas mulheres trazem e quando a gente está dando a relação do poder da escuta, né, garantindo a escuta no sentido de pensar com essas mulheres o que nós podemos fazer e de que forma que nós podemos fazer. Né? E aí, quando elas trazem para nós, e eu especificamente como psicólogo nessa relação de escuta, né, essa culpa muitas vezes é erguida sobre a questão do corpo, né? Sobre o senso comum de que é culpa sua, você foi porque quis, você enfrentou esse caminho do tráfico de pessoa, a relação do sexo ou a relação do trabalho sexual, porque você é culpado. E aí o senso comum, onde nós trazemos a questão de ser tráfico uma questão urbana, né, literalmente, ela tem um peso muito maior na relação psicológica dessas mulheres. Quando a gente consegue pensar com elas, né, que o corpo dela é a independência do corpo dela. E aí a gente vai debruçar sobre questões, sim, né, da pauta feminista, a gente vai discutir, sim, sobre a pauta da autonomia do corpo, a gente vai, sim, debruçar sobre essa questão da opressão que carrega as mulheres sobre a relação de ter esse corpo. Por isso, no princípio, eu falei, muitas vezes, algumas pessoas do movimento LGBT ficam incomodadas. Beth, mas por que você faz questão de dizer sobre ser mulher transcirurgiada? Sim, tem um peso. Tem um peso dentro de uma sociedade extremamente machista, onde ver as mulheres como objeto sexual e de prazer, para mais nada. Né? E aí essas mulheres trazem isso para a gente, uma dor muito frequente, né? Porque imagina, e aí eu vou fazer uma provocação aos meus colegas anteriores que falaram sobre o discurso do trabalho escravo, e aí o trabalho escravo sobre o corpo tem um outro peso. Porque aquele homem que foi resgatado na lavoura, ele vai falar, e muitas vezes ele tem a resistência de não querer sair daquele lugar do trabalho escravo, mas ele está falando sobre a mão de obra, né, da força do trabalho do braço, e seja de qualquer forma, essa mão de obra. E aí a culpabilização dessas mulheres, quando são resgatadas de determinados interiores dentro do processo da exploração sexual, que é a prostituição, né, a culpabilização é muito maior. Porque aí o fracasso, todo o processo psicológico dessas mulheres está ligado a uma questão do corpo, do seu corpo. Imagina quando a gente está atendendo essas meninas, moças jovens, negras, pardas, que elas falam, eu vou chegar sem dinheiro em casa, vocês me resgataram, e aí eu vou ouvir da própria família, você não conseguiu nem ser puta, você não conseguiu nem ser isso. E aí o fracasso emocional é muito maior. E aí quando a gente se vê dentro de uma situação como estamos vivendo hoje, de um conservadorismo enorme, e a culpabilização dessas mulheres é muito maior. Né? Eu ouvi recentemente de algumas autoridades, espero que elas estejam ouvindo, né, que elas falavam assim, Beth, mas elas voltam para lá, elas voltam porque querem. Né? Então, como pensar o enfrentamento ao crime do tráfico de pessoas
quando pessoas que a gente tem como políticas públicas e autoridades, também nesse processo de resgate, culpabilizam que elas querem voltar e querem ser, né, e querem fazer prostituição. As políticas públicas, e aí a gente tem que fazer essa reforma revolucionária no sentido de pensar gênero, né? A nossa condição de pensar gênero na relação de opressão de gênero, né? Porque quando a gente escuta, por exemplo, transformou o corpo dessas mulheres travestis transexuais porque elas querem fazer sexo ou servir aos homens, nós sabemos exatamente que não é isso. Elas foram, a princípio, expulsas de casas, elas foram depois expulsas da educação, e depois elas foram expulsas numa relação que a gente fala da inviabilidade nessa população. Isso não foge da opressão de gênero quando a gente está falando sobre violência de gênero das mulheres cis, essas nascidas e identificadas com o seu sexo de nascimento. Né? Quando escutamos dentro do consultório ou dentro do atendimento da astral, que ela fala assim, você está falando em violência doméstica? Violência de física que eu sofria lá dentro da Espanha ou na Itália, o Beth, eu apanhava todo dia do meu marido. Então, e aí, quando a gente traça essa corrente no sentido de tecer outras redes, a transversalidade das discussões das violências de gênero, a gente vai perpassar sobre a discussão da violência de gênero doméstica, da opressão de gênero, da construção das relações dos corpos, da opressão e a condição do trabalho da mulher, que historicamente veio falando sobre ela, né, que foi falado lindo pela conselheira, de que a empregabilidade dela com o serviço doméstico não é nada, e aí muitas delas vieram muitos anos sendo forçadas ao trabalho, até dentro da condição infantil, trabalho forçado infantil, dentro de casas de madames, patroas, até chegar à condição de ser uma prostituta. Ou, no mínimo, estar entregue dentro da construção do trabalho sexual como mulheres. Né? Então, quando eu sei que eu estou passando o tempo, me perdoem, mas é provocar uma luta, uma discussão de mais de 20 anos. Né? Eu tenho 25 anos de formada, e aí a discussão é pensar, traçar esse caminho de quantos anos a gente vem discutindo, e o meu medo hoje, dentro da criminalidade de tráfico de pessoas, a gente volta lá atrás, na década de 90, quando eu estava discutindo, na pandemia da AIDS, quando essas mesmas mulheres se arriscavam dentro da pandemia da AIDS, né? E aí elas estão também dentro dessa outra pandemia. Perdão. Não, não, tudo bem, você encerrou, mas eu queria lhe dizer que nesse contexto tão ruim que a gente está, de pandemia, desse governo, do açoite aos direitos humanos e das conquistas que a gente conseguiu no Brasil, porque nós fomos bons alunos em vários momentos. Imagina o que é você estar aqui falando de poder de escuta e a gente ter uma pessoa como você atendendo as vítimas. Então, Dalila, obrigada, ou quem quer que tenha trazido você, obrigada. A gente sofre muito, mas a gente também tem acertos, e eu quero dizer que você é um grande acerto da rede. Eu sou sua fã, e você, quando falou aqui de poder de escuta, é uma das coisas que eu mais digo. Às vezes, a gente, principalmente procurador, viu? O procurador tem mania de achar que sabe o que a vítima quer. De chegar a pensar numa política pública e dizer, não, melhor para ele é isso aqui. E esquece, minha gente, de ouvir a vítima. É uma coisa muito simples. É você chegar para o migrante e perguntar o que ele realmente quer. É chegar para aquela pessoa que é vítima de exploração sexual e saber realmente como ela vê o corpo dela. Então, assim, da tua fala toda, eu sei que ou há essa angústia, a de Natália me trouxe dados, a de Soledad me trouxe angústia, e a tua, ao mesmo tempo que me faz pensar, me dá uma esperança de saber que é uma mulher trans que está atendendo vítimas. Não sou eu, procuradora, cis, né, na minha branquitude, sei lá, que eu estou aprendendo essas coisas agora e eu quero acolher tudo isso, dizer da importância que é ter mulheres como você atendendo a vítima. Então, se a gente erra tanto, e se no Brasil tem tanta coisa ruim, que também tem coisas boas. Que bom que é uma mulher como você que está fazendo esse atendimento à vítima, porque aí sim é uma escuta qualificada. Aí sim eu tenho esperança, porque a gente... eu acho que assim, a grande junção das falas da gente, de todas aqui, é necessidade de política pública. Então, ter uma escuta qualificada é como a gente vai conseguir pautar uma política pública, que é realmente o que falta. Então, quero parabenizar a tua fala. E aí, voltar para a Natália, para dentro dessa questão das políticas públicas, Natália,
queria te perguntar o que é que você sugeriria que seria importante a gente ter de políticas públicas para essa questão de gênero, inclusive por conta de que essa subnotificação que a gente conversou aqui traz uma linha muito tênue do que era a exploração sexual comercial e o que é o trabalho escravo, né? E Beth mesmo falou como é muito mais difícil, por exemplo, o trabalhador resgatado, o homem resgatado lá do canavial, ele não tem vergonha de ser um resgatado do canavial, né? Mas a mulher resgatada da exploração sexual, ela morre de vergonha disso. Então, há essa linha tênue, e eu queria que você falasse disso, e que já que a gente está falando de políticas públicas, e a Repórter Brasil é uma grande desbravadora disso, o que é que seria importante a gente ter de políticas públicas, Natália? Então, eu acho, Débora, assim, a sua pergunta é super, super importante porque pensa em encaminhamentos, né? O que fazer para mudar essa situação? Eu acho que primeiro, como eu disse, assim, a gente precisa se debruçar nos dados, né? E desmistificá-los, porque dados servem também servem para informar, mas servem também para mistificar muita coisa. E eu acho que a gente tem ideias pré-concebidas, porque a gente tem esses dados que falam que a maioria dos trabalhadores escravos são homens. Então, eu acho que a gente precisa primeiro se debruçar nisso, interpretá-los com esse olhar para gênero, sim, antes de partir para a política pública, né, de atendimento da mulher resgatada, da vítima, eu acho que é necessário fazer uma sensibilização muito grande, uma capacitação muito grande das instituições, das autoridades públicas. A gente tem defensores e defensoras muito sensíveis, auditores e auditoras, procuradores e desculpa te interromper, que é inclusive a ideia do Liberdade no Lar. Sim, a ideia desse projeto que a gente está aqui é justamente esse, capacitar para que as pessoas entendam, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem que ter essa sensibilização, porque daí se cria uma demanda, um círculo virtuoso, né, como se diz, por dados, por entendimentos, e daí, assim, para esse pessoal ir a campo mais, né, mais sensível quando for se deparar com essas questões. Porque a gente é educado, eu, você, as próprias vítimas, dentro desse enquadramento, né, de invisibilidade. Não são só as autoridades que não enxergam, né, essa questão de gênero. Muitas vezes as vítimas não se entendem, né? A mulher do trabalhador que está cozinhando, ela se enxerga como mulher do trabalhador, não como uma trabalhadora. Então, assim, a gente precisa desenquadrar essas coisas. Então, e aí, por isso, essa formação das autoridades é necessário. As instituições, elas têm que ter coordenações, departamentos que pensem gênero, que estudem isso, para daí a gente implementar políticas públicas que sejam mais eficazes. E daí, partindo já para atendimento. Uma mulher resgatada, quais são as especificidades que uma mulher resgatada apresenta? Para além dessa questão da imigração, que a Soledad provavelmente vai falar mais, mas a questão da maternidade. Você resgatar uma mulher que tem filho pequeno na frente de trabalho ou costurando, é uma coisa, ou como empregada doméstica, né? É uma coisa, né? Do que você resgatar um trabalhador que não tem essa responsabilidade. A mulher que sofreu abuso sexual e também é vítima de trabalho escravo. Como é que você lida com essas questões? São todas questões de gênero que a gente sabe. A mulher que foi vítima de violência doméstica, né, de violência física. Então, assim, essas questões a gente já conhece. A gente precisa atrelar isso ao que a gente já tem de entendimento e de institucionalizado em termos de política de combate ao trabalho escravo. E isso não é simples, porque a gente vai estar rompendo paradigmas, a gente vai necessitar de muita articulação entre os órgãos. Então, quando a gente fala de violência doméstica, normalmente a gente vai lidar com polícia, com o MPF, com a Polícia Federal, e essas conexões institucionais não são simples, né? Porque os entendimentos são diferentes. Mas a gente precisa se confrontar com essas questões, né? A gente precisa lidar com isso, falar sobre isso e buscar soluções. Então, assim, primeiro eu acho que tem que ter esse entendimento das instituições, e daí sim a gente começar a articular coisas que a gente já tem mesmo. A gente já tem um hospital que atende mulheres, a gente já tem políticas para violência doméstica, e como que isso a gente consegue atrelar com as políticas de combate ao trabalho escravo. E aí a gente vai ter que sentar, e nesse contexto todo que a gente está, a gente sabe que não é simples, mas a gente precisa começar a tratar disso sim. Perfeito. E aí eu aproveito, Soledad, já que o tema é exatamente, assim, a gente virou aqui o debate a partir da fala de Beth para essa questão do poder de escuta, né? Você como migrante, você como pessoa que está acompanhando ali as bolivianas do Bom Retiro, que você está na linha de frente, nessa escuta que você faz com as vítimas dessa corrente da migração, que não é simplesmente, pode ter trabalho escravo, pode ter exploração sexual, pode, mas pode ser que não tenha,
e que a gente saiba que existem outras vulnerabilidades, como você falou. Então, nesse seu poder de escuta, o que é que você acha que é necessário mesmo para essas políticas públicas? Olha, em relação às políticas públicas, eu teria alguns comentários prévios antes. Eu acho que houve muitos avanços, mas também estamos tendo retrocessos. Então, é uma realidade que está aí, que a gente não pode fechar essa realidade. É dura, mas é uma realidade que temos que ver como enfrentamos esse retrocesso. Com certeza. Em segundo lugar, eu acho importante, as políticas públicas elas têm que ser efetivas. Porque não adianta falar, por exemplo, temos a Lei Maria da Penha, temos a Lei do Feminicídio, que foi uma enorme conquista, que ainda estamos resistindo para não perder esse tipo de conquista e que isso vai chegar às mulheres. É verdade, né? A gente está correndo o risco de perder o que conquistou, nem avançar e ainda perder, né? Isso, então, para nós mulheres imigrantes, refugiadas, para nós é uma enorme possibilidade de acessar essas políticas públicas. Com muitas dificuldades, a gente faz o possível para acessar. E o meu trabalho está focado nesse empoderamento, mas em termos de direitos humanos, o empoderamento em termos da mulher imigrante, a mulher entender que ela é, sim, uma cidadã de direitos. Ela tem acesso, ela pode acessar a tudo que nos dá, e a lei da migração facilita também isso. Então, voltando às políticas, eu acho importante que essas políticas públicas, e aí vem minha colocação em relação à política pública para o tema do tráfico. A gente tem que conquistar. Eu estou convencida que nada se ganha, tudo se conquista. E a ideia é conquistar, trabalhar coletivamente, e aí temos que ter os níveis de responsabilização. A sociedade civil, eu venho da sociedade civil, eu pertenço ao Centro da Mulher Imigrante e Refugiada, o CEMIR, uma ONG com corte de gênero que é muito difícil trabalhar com esse enfoque de gênero, como bem dizia nossa querida Natália. São poucas as pessoas que conhecem realmente a operacionalização do olhar de gênero. Então, nesse caminhar, a gente percebe que as políticas públicas elas têm que ter orçamento. Não é suficiente ter a lei, ter a política pública não tem orçamento. Com certeza, orçamento. Se tem orçamento, ele não é bem administrado. Olha, a última informação que eu tenho do orçamento para trabalhar a violência contra a mulher no Brasil, só se executou 25%. Você quer dizer, estamos já entrando à metade do ano e não se executou 75%, porque o governo federal tampouco liberou. Entendeu? Então, é uma lógica que nós precisamos. Aí vem o papel nosso da sociedade civil. Nós temos que nos colocar em um papel de incidência política, de exigência de direitos. Eu sempre, quando dialogo com os amigos dos diversos coletivos, nós não podemos agachar a cabeça. A gente não pode, tem que exigir, porque aí vem o conceito que nós trabalhamos, o conceito de o imigrante é o sujeito de direito, a mulher imigrante. Então, voltando à tua pergunta, a resposta geralmente que a gente tenta dar às mulheres em essas condições análogas, muitas vezes há medo, há vergonha, esse comportamento feminino em relação ela não consegue enxergar que ela é vítima de trabalho análogo de escravo, ela não, muitas vezes não consegue enxergar que ela está nessa condição. Então, muitas vezes, quando consegue enxergar as dificuldades para caminhar e denunciar ou procurar um suporte, então nós entramos aí, ser esse suporte de informação, de orientação, de encaminhamento, é um esforço de formiga. E mesmo assim, com todas as dificuldades, e também tem um comportamento das instituições públicas. Por exemplo, resgatam a uma pessoa
vítima de trabalho análogo. Então, ela é espetacularizada. Então, eu sempre falo, parece o programa de Datena, por favor, é assim que tem que se abordar. E venha à tona o que falava nossa querida Beth. É importante o respeito à privacidade, à intimidade, não espetacularizar, não deixar... Então, são muitas questões. Nosso trabalho, Graciela, para todas vocês, para o público que me escuta, o CENIT vem apostando ao empoderamento, ao direito, que ela saiba sobre o seu direito e tenha a capacidade de exigi-lo. Porque senão não se empodera. Não adianta você falar do direito, ela conhece, mas ela não luta por esse direito. Então, a condição, por exemplo, de mulheres imigrantes que são vítimas de tráfico, a situação ainda é muito mais dramática. E justo vendo o que a Beth falava, a condição das mulheres imigrantes, tem mulheres imigrantes que também são trans, têm sua orientação sexual, que a gente, desde nossa perspectiva, tem um enorme acolhida e respeito e acompanhamento também, mas aí tem uma série de indicadores. Ela é de origem indígena, a gente pode sair aqui, Soledad, já com o quarto plano nacional, viu? Que o que vocês estão dizendo aqui está perfeito. Eu vou voltar para a Soledad e para a Natália, mas eu vou só te interromper um pouquinho, Soledad, porque Beth vai ter que sair, porque ela é uma mulher muito famosa, ela tem outra live para participar. Aí eu queria que ela falasse rapidamente sobre o livro que ela escreveu, sobre as questões LGBTQI+, e que ela fizesse uma fala de encerramento, porque ela vai ter que se ausentar. E depois eu quero voltar com Natália e com Soledade para a gente pautar um pouquinho, fechando isso que a gente falou de empoderamento, de orçamento, de tudo isso que a gente já praticamente parte para o encaminhamento antes da gente encerrar a nossa live. Beth, é com você. Olá. Estamos lhe ouvindo. Agora não. Pronto, agora. Estamos lhe ouvindo. Oi. Está nos ouvindo, Beth? Oi. Pronto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Muito mais com esse tema, mas eu, nesse momento, assim, não é questão nem de estar ocupado. Eu tinha feito um compromisso a outra live, e aí as pessoas estão me ligando, por isso até a questão do microfone estava horrível. O livro foi quando eu fui convidada para estar indo a Boa Vista, em Roraima, né? Tá discutindo em Pacaraima e com as populações LGBT, Venezuela e Brasil. E a partir do momento que eu fiquei lá, eu fiquei 15 dias em Boa Vista, discutindo, vendo quem são essas trans que atravessam o seu país da Venezuela, por mais que esteja acontecendo a migração, porque está acontecendo uma catástrofe, ou qualquer tipo de coisa que tenha acontecido, por exemplo, lá, e tenha vindo por fugir de lá politicamente, seja o que for, e está vindo para o país. Como era a recepção dessas pessoas no país? E aí eu descobri ali, com elas mesmas, a questão dessa vulnerabilidade dessas meninas, principalmente, não só na questão da língua, Soledad, né? Falar outra língua também impede de compreensão e de diálogo com o outro e nesse processo de escuta, né? Mas é muito além disso, né? Quando eu escrevi o livro LGBT na Fronteira Brasil e Venezuela, e é um tema invisível, a questão da invisibilidade dessa população LGBT. Porque a gente tem, que você já foi falado, Soledad e outras pessoas, sobre um equipamento, diz que 100, 180 para denúncia do crime de tráfico de pessoas. Nós não temos denúncia dessa população, é porque não existe? Né? E aí, esses equipamentos funcionam para essa população, né? Então, eu queria falar mais horas, mas as pessoas estão me ligando e não tem condição mais de eu ficar. Tá? Querida, obrigadíssima pela sua presença. Para todo mundo, tá? E, mais uma vez, obrigada. E fica o convite eterno
para você. Bom, pessoal, Beth vai precisar sair para outro compromisso agora. E depois da riqueza de tudo que a gente trouxe aqui, eu acho que ficou muito claro a necessidade de políticas públicas, a existência dessa vulnerabilidade, dessa invisibilidade, dessa subnotificação, a perversidade maior, que é tratar esse tema quando a gente vai para a questão de gênero. Então, eu queria passar a palavra para a Natália, para ela fazer as considerações finais dela. Natália, pode ficar bem à vontade. Eu acho que a gente foi por tantos caminhos aqui, né? Você vê como em uma hora a gente conseguiu sair dos dados frios para praticamente elaborar um novo plano nacional, porque eu acho que, né, a gente tem esses retrocessos, até o que a gente conseguiu avançar na legislação brasileira. Minha gente, em 2016, a gente teve o artigo 149A, a gente teve uma nova lei de imigração que é muito melhor, e de repente a gente está vivendo esses retrocessos, como a Soledade falou, é muito angustiante, mas ao mesmo tempo faz com que a gente precise fazer dessa indignação mais luta, não pode baixar a cabeça, tudo isso que a organização civil aqui dá show, dá aula. Então eu queria que você fizesse uma fala final, que, né, pode amarrar desde os dados até essas ponderações aqui do contexto brasileiro, que a gente vive crise na crise, o mundo está em crise, a gente está numa crise pior dentro da crise, né? Eu acho que a gente é o país mais afetado com tudo isso, pela crise política dentro da crise sanitária. Enfim, uma fala final, fique bem à vontade para você ponderar de acordo com tudo que a gente conversou hoje. Obrigada, Débora. Eu queria, antes de finalizar, agradecer de novo o convite para tratar esse tema super importante e que não é frequentemente tratado, né? Ainda trabalho escravo e gênero ainda é uma coisa que causa um tanto de estranheza. Mas, como eu mencionei, assim, a gente já está num ponto de maturidade de política pública, a gente tem muita coisa institucionalizada, a gente já caminhou muito, e está na hora aí de a gente expandir, né, o que a gente tem de consolidado. Ainda que a gente esteja enfrentando esse momento de crise, esse momento de pandemia, com governos complicados, eu acho que assim, a gente não pode deixar de falar dessas coisas. Porque quando a gente fala de retrocesso, não é só o que a gente perde, mas é o que a gente deixa de avançar. Então, assim, quando a gente fica aqui tentando fazer resistência para não perder o que a gente já tem, a gente está perdendo a oportunidade de avançar, né? De conseguir coisas novas. Então, tratar de assuntos novos é uma forma tanto de fazer a resistência, mas de caminhar para frente. Então, tratar de gênero e trabalho escravo, eu acho que é importante. Isso é algo assim que já há alguns anos a gente lá na Repórter Brasil tem se incomodado muito com isso, que tem sido pouco tratado nos fóruns formais e informais. Então, agora isso começa a ser, a gente, né, tem começado a puxar isso em Conatrai, nas Coetrais, e a gente tem que levar para esses espaços, e então, e áreas, né, espaços como esses, canais como esse, são importantes para a gente jogar isso para o público também, fazer com que as pessoas falem sobre isso, reflitam sobre isso. Eu acho que a gente está nesse momento complicado, mas a gente não pode arrefecer, né? Vamos continuar aí, trazendo debates novos, provocando. Eu acho que a sociedade civil está aí para isso, e a gente conta com instituições fortes, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, mas tantas outras aí que estão com a gente já nesse trilhar longo, para a gente lidar com esses, não só com dados, né? A produção de dados é importante para a gente ajudar a pensar, a refletir, mas daqui em diante a gente precisa também ser inteligente em como a gente consegue pensar tecnologias, inovações nesses contextos, né? A gente sempre diz que o lado do mal, ele consegue se adequar, se adaptar, trazer os seus retrocessos de forma muito eficaz. E a gente também precisa aprender a fazer isso. A gente precisa dar respostas contundentes e rápidas, se antever. E esse momento de quarentena, de pandemia, isso está muito claro. A gente está, lógico, pensando aí, tentando conter o problema da crise sanitária, né, que é o que é mais emergente, mais urgente, as pessoas estão morrendo, né, não é isso? Só que a gente já está sentindo coisas, problemas, impactos no âmbito do trabalho. Acho que foi a Soledad mesmo que falou, daqui a pouco a gente vai ter um recrudescimento de situações de trabalho escravo em muitas situações. A gente precisa se adiantar a isso, não é que quando a gente for olhar na fiscalização e ver a situação que o trabalhador está, que a gente precisa resolver, a gente precisa começar a resolver de agora, né? A gente já está vendo aí, as fiscalizações não pararam, e a gente está vendo que a gente está de quarentena, mas o trabalho escravo não está.
Então, assim, a gente precisa começar a pensar adiante, ver como que todas essas coisas vão se consolidar lá na frente e se adiantar a isso. E a questão de gênero é muito importante, porque a gente já sabe que em situações de crise econômica, sanitária, crises migratórias, as mulheres são as que sofrem. São um dos primeiros grupos que sofrem com os piores empregos, com a questão da dupla, tripla jornada, né, com o desemprego, então, assim, com a falta de moradia, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa aí começar a pensar gênero nessa questão, nesse contexto de pandemia e relacionado com as questões de trabalho, né? E trabalho escravo está aí para a gente pensar um pouco esse Perfeito. panorama. Inclusive, você Obrigada. falou aí que o lado do mal, no instante, se articula de volta, né? Eu fico Sim. brincando, para o pessoal pensar no fraude nova, é 3, 2, 1. E a gente que está no lado do bem, não queria ser maniqueísta assim, né? Mas a gente demora, né? Então, isso que você falou é perfeito. Para que a gente aqui, que tá do lado bom da força, do lado né, de atrás dessas minorias, entre aspas, também, porque não são minorias, que a gente também aproveita esse contexto de isolamento, dessas ferramentas tecnológicas, do que a gente pode extrair para que a gente tenha mais força e continue na luta, não só para não retroceder, né, mas para avançar. Soledad, a palavra é sua, fique bem à vontade também para fazer suas considerações finais. Eu estava pensando aqui em relação a um pouco que a importância e a necessidade nesse tempo de se juntaram muitas crises, não é? Esse contexto que nos tocou viver se juntou a crise política, a crise econômica, o tema crise sanitária e de pronto esse contexto nos está escancarando tudo que realmente estivemos vendo, mas não tomávamos consciência disso. Então, em relação ao trabalho, como combater, como enfrentar, além de fazer uso das normas, das estruturas legais, dos instrumentos legais, eu acho importante a cidadania, e aí entramos nós, os imigrantes, entramos as mulheres vítimas, entram eu acho, nunca na história da humanidade, eu acho que Brasil também, está nos demandando uma união, unir-nos porque temos muita coisa que vamos indo contra a corrente. E para puxar esse caminho, estamos aqui nós dialogando em um espaço bem interessante, um espaço onde estamos trocando ideias. Então, eu acho importante, por exemplo, esse tema do tráfico de pessoas, esse tráfico que tem a ver, é um tema que nós, como sociedade civil, estamos repensando nossas estratégias a nível de trabalho para o empoderamento. Porque a gente tem que reconhecer que muito pouco desde a perspectiva da sociedade civil, porque se a sociedade civil não incide, não está aí, por mais que tenhamos instituições públicas com todos uns marcos legais, isso não vai caminhar. Então, há necessidade desse diálogo institucional menos vertical, menos, digamos, vertical e mais horizontal. E nisso estamos caminhando. Quando eu falo de perda, eu também falo de ganho, porque esse contexto nos está levando a ver nossas grandes oportunidades como seres humanos, como trabalhar a questão da igualdade de gênero nesse contexto. Estamos vendo mudanças. E eu acredito, eu tenho muita esperança que esse mundo vai ser outro. E eu estou pensando, eu não sei se eu sou uma sonhadora, mas eu acho que eu acredito sim um mundo melhor é possível. Eu acho que depois dessa pandemia, vamos ter que recomeçar uma forma diferente de pensar, de viver. Então, nesse contexto, como eu enxergo o trabalho específico com as mulheres imigrantes, com as mulheres refugiadas, eu acho que não tem melhor arma nesse contexto, eu acho em termos simbólicos arma, que a informação, o conhecimento. Esse é um passo importante a elas entenderem, por exemplo, nunca nós tivemos um diálogo com as mulheres vítimas de tráfico, por exemplo. Eu reconheço da maneira menos soberba, mais humilde. Nunca sentamos realmente a conversar, aquelas que passou, como foi, que se sentiram, por onde vão. Então, para nós, é um desafio isso.
nós já avançamos em termos de trabalho com as mulheres vítimas de trabalho análogo de chão, mas com tráfico para nós é um desafio. Já se apresentaram casos em que a gente trabalhou isoladamente e que a gente deveria trabalhar articuladamente. Então, há muita coisa para aprender neste processo. Eu e muita gente que me acompanha estamos aprendendo muito, aprendendo a compartilhar, aprendendo a dialogar, aprendendo a nos abrir, aprender por onde podemos, desde a sociedade civil, contribuir com isso. Perfeito. Se hoje eu comecei o dia mais pessimista, Soledad, agora eu estou até mais esperançosa a partir da sua fala, que eu confesso que eu ando meio pessimista mesmo, você dizer que tem esperança, né? Que, meu Deus, será que a humanidade vai melhorar, mesmo depois da pandemia? São tantos absurdos, mas saio mais esperançosa pela fala dessas mulheres incríveis e pela própria iniciativa. Se a gente está falando aqui de política pública, de necessidade de visibilidade, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma capacitação com base em um projeto de braços dados com a sociedade civil, uma instituição como o Ministério Público, eu mesma, como de dentro, tenho várias críticas. Acho que tem hora que a gente se encastela e eu fico indignada com isso. Acho que tem que ter a verve de estar ali junto do povo. O Ministério Público, muitas vezes, não é o que eu vejo por aí, mas, enfim, fica aqui o meu obrigada a vocês, obrigada a Grazi, a Asbrad, a Andréa, ao Projeto Liberdade no Ar, por me dar essa oportunidade também, que eu aprendi um monte e hoje, mais do que tudo, eu estou saindo com mais esperança. Então, vou devolver a palavra à Grazi, agradecer a todas as palestrantes, dar parabéns mais uma vez à Soledad e dizer que eu saio melhor hoje e vou dormir melhor. Até logo, meninas. Obrigadão. Muito obrigada, Débora. Você arrasou na mediação. Foi muito bom, foi muito dinâmico. Para o pessoal que está nos acompanhando, elas não conseguem ver o nosso chat, né? Quem está falando, a tela é diferente, então elas não acompanham. Soledad, a rede inteira, mais de 200 pessoas, te mandou parabéns, felicidades, você tem a sua torcida. Natália também, todo mundo elogiando muito, falando dos materiais da Repórter Brasil são os melhores, as melhores capacitações, escravo nem pensar. A gente tem mantido a nossa audiência, são 200 pessoas, e a gente sabe que é mais do que isso, que assiste, mas a gente está com um público de 200 pessoas assistindo todos os dias, comentando no chat. Vocês não têm ideia do quanto isso emociona a gente. Quando a gente começou com esse projeto, vamos fazer 20 lives para falar de trabalho escravo, e a gente ouviu tanto, vocês são loucas, 20 temas, ninguém tá todo mundo de saco cheio, ninguém aguenta mais live, e a gente bancou, falou, não, tem muito tema tabu, vamos trazer os temas, vamos revirar, vamos construir uma websérie, sim, vamos animar essa rede que ela pela primeira vez não vai ter evento da Semana do Tráfico de Pessoas, vamos bancar isso, e a gente estava com muito medo da gente não ter audiência, a gente manteve a nossa audiência cativa. Então, gente, vocês que estão acompanhando, vocês não têm noção da alegria que é para a gente essa participação, que rola todo um debate no chat, várias dicas, críticas super construtivas. Isso é tão rico para a gente. E ajudem, por favor, a gente a divulgar a página do YouTube, porque a gente precisa disso, que aí a gente vai ganhando força de alcance. E a ideia é que os pedidos estão sendo tantos para que a gente tenha, de fato, um canal de debate voltado para essa nossa rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Se a gente conseguir, até o final do dia 30, conseguir bater a meta de pelo menos 1.000 seguidores na página, a gente vai transformar isso aqui num canal permanente, para que a gente continue, e aí a gente vai trazer outras pessoas da rede. Muita gente está chateado, porque são expressões importantes dessa rede e que não foram convidados, mas assim, a gente já pede desculpa, porque, enfim, tem que fazer escolhas institucionais, arrumar, ver data, tem uma organização que é difícil, mas a ideia é que a gente continue, que a gente traga outras pessoas para falar, porque o tema é importante, e é aquilo que a Débora falou, o mal está tão organizado, é deep web, usando as redes sociais para aliciar pessoas, e então a gente tem que usar as mesmas ferramentas para produzir o bem, né? Então, assim, muito obrigada a vocês que estão nos assistindo, muito obrigada, Soledad, Natália, Beth, que saiu
Débora, você vai voltar outras vezes, porque foi super legal e foi super bom para mim também acompanhar no chat. A gente segue junto, gente. São 20 episódios até o dia 30. Olha a nossa programação, tem muita coisa bacana para acontecer. Amanhã a gente vai falar do tema da exploração sexual. Esse é um tema que ele é bastante abordado, mas a gente vai abordar numa perspectiva da naturalização. Por que é tão natural? A gente vai ter a Dalila aqui da Asbrad de volta, falando da nossa experiência no atendimento, a Eva da Childhood Brasil, a gente vai ter a Polícia Rodoviária Federal falando do projeto Mapear, e a gente vai ter a querida irmã Henriqueta trazendo um pouco de notícia lá da nossa querida Ilha do Marajó, no Pará. Então, não deixem de acompanhar a gente, vamos junto, firme, até o dia 30, 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Muito boa noite, muito obrigada e a gente segue junto. Tchau. Obrigada, meninas. Débora, você arrasou muito, mulher. Gostou? Oi? E aí, eu te adorei, eu tava nervosa. Não, e tem hora que eu esqueci de